E aí, pessoal, Geoffrey Saraiva falando, tudo bem com vocês? Hoje não vou falar de nenhum tema específico do direito, mas eu vou falar da minha leitura do que tem acontecido com o Brasil. Vamos lá. Folheando a Constituição Federal, o que é que se observa? Um texto muito bonito, porém distante do que acontece com o resto do Brasil, com a sua vida, com a minha vida e etc. Uma rápida leitura do artigo 5º, que trata dos direitos e garantias fundamentais, você vai perceber que as garantias e direitos ali veiculados são talvez até de aplicabilidade impossível no Brasil, ou eu não consigo vislumbrar a aplicabilidade de vários dispositivos. O artigo 6º, que trata dos direitos sociais, entre outros da educação, saúde, transporte, lazer, etc., são outros direitos que eu acredito que sejam de impossível aplicação do jeito que as coisas estão. Existem doutrinadores que falam que a Constituição é um texto de normas programáticas, que sua aplicação ocorre com o decorrer do tempo e etc, etc. Aí eu penso, poxa, 30 anos de Constituição Federal e ainda hoje ela se mantém distante do que vive o Brasil? Onde está o erro? Quem é o errado? Outro ponto, a questão de despesas com o pessoal. A Constituição Federal ela dispõe que lei complementar regulamenta o tema e veicula isso no artigo 69. A lei complementar foi editada, que é a lei complementar 101, que é a lei de responsabilidade fiscal, e no artigo 19 nos fornece que União, 50% do que arrecada para pagar pessoal, Estado, 60% e município, 60%. Só que esse limite, eu diria que foi uma coisa que aconteceu para ser o padrão, não é limite. O limite é aquele máximo, não, aqui o padrão vai ser esse pronto. Que a gente observa que estados e municípios sempre ou estão próximos de descumprir, ou descumprem, ou articulam artimanhas para tentar burlar esse limite legal. Outro ponto que eu reputo que seja importante uma discussão a nível de Brasil, seja sobre o ativismo judicial. Pense comigo, enquanto você tem uma lei, um projeto de lei que tramita pela Câmara dos Deputados, Senado, para posterior sanção presidencial, ou volta de uma casa para outra em caso de alguma discussão, o ativismo judicial acontece da seguinte forma: pega um julgador, ele julga de acordo com seu livre convencimento motivado e aplica aquela tese ao seu pensamento. O que ele aplicou não vai virar lei formal, mas tem uma validade, quiçá semelhante, como se lei fosse, sem a devida discussão nas casas e sem a devida cobrança para aquele político que você votou. O professor Olavo de Carvalho, de forma inteligente, brilhante e pontual, disse uma certa vez em sua aula de filosofia que, a partir do momento que você cria um direito, você cria um dever para alguém. A Constituição veicula inúmeros direitos, contudo, não enumera quem vai cumprir esses direitos. Por isso que eu acredito que os seus pontos devem ser discutidos. Um outro ponto também que merece uma discussão seria a questão da prisão após segunda instância. Eu acredito que uma possibilidade de alguma emenda constitucional para alterar esse texto, para não deixar esse entendimento apenas no bojo do STF. Já que o Brasil precisa crescer, precisa desenvolver, o povo precisa acreditar no país que vive. E eu espero, talvez um dia, mudar essa minha visão, mas por enquanto eu não vislumbro uma solução a médio ou curto prazo para o Brasil. Enfim, é o meu vídeo de hoje. O meu abraço, fiquem com Deus e até breve.